Muletas do Evangelho da Graça. O que são essas muletas? Antes de responder a questão, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreve no canal. O que são as muletas do Evangelho da Graça? Antes de mais nada, gostaria de dizer que eu estou gostando muito do mover que Deus tem trazido para nós nesses últimos tempos, sobre abrir os olhos dos crentes de saírem, de fugirem de ambientes tóxicos e legalistas. Os crentes estão saindo desses ambientes onde é pregado lei, onde é pregado que a salvação é pela graça mediante a fé, mas manter essa salvação é pelas obras e pela obediência da lei. A própria Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Ou seja, esses lugares tóxicos mais matam espiritualmente as pessoas do que as libertam de fato. E as pessoas, são muitos que saem, são muitos que se magoam com os ambientes religiosos, com os ambientes congregacionais, por conta dessa mensagem, desse evangelho misturado. E o Senhor está trazendo um abrir de olhos para a nossa geração. Graças a Deus por isso. Porém, com isso, vem também, aí eu quero falar das muletas. O que são as muletas do Evangelho da Graça? Bom, o Evangelho da Graça nos diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E nós entendemos também que a nossa transformação, o nosso amadurecimento e o reino também vem por meio da graça. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz para nós que ele trabalhou mais do que todos os outros, mas não ele, a graça do Senhor nele. Ou seja, se nós trabalhamos, se nós servimos ao Senhor, se nós somos transformados de glória em glória, isso é porque contemplamos o Senhor, e isso é porque a graça dele nos transforma, e não ordenanças da lei, que colocam sobre nós um jugo que Jesus já tirou. Jesus deu para nós um jugo suave e um fardo leve, mas vai a religião e essa doutrina, esse evangelho misturado, e traz para nós um jugo que Jesus já nos tirou. E traz sobre as pessoas uma condenação, uma culpa, uma sensação constante de reprovação de Deus. E as pessoas não conseguem caminhar. Não são poucos que se desviaram da fé por conta dessa doutrina. Mas voltando às muletas. O Evangelho da Graça mostra para nós que a graça de Deus, ela é maravilhosa, que o amor de Deus por nós, ele é infinito, ele é profundo, e não há nada que nós possamos fazer ou não há nada que nós deixemos de fazer que diminua o amor de Deus por nós. Glória a Deus por isso. E as pessoas têm se aproveitado dessa palavra, as pessoas têm se aproveitado desse ensinamento, dessa verdade do Evangelho, e têm criado para si muletas. Por exemplo, vi de uma pessoa próxima, esses dias, uma postagem dizendo assim: olha, eu tenho a minha cara feia, não feia de aparência, mas feia de amargura. Eu tenho minha cara feia, essa sou eu, me aceita do jeito que sou, estou bem desse jeito. Ora, a alegria do Senhor é a nossa força. E uma pessoa alegre, qual que é uma das maiores características de uma pessoa alegre, de uma pessoa feliz? É o sorriso, é a facilidade de lidar com o outro, é o transbordar dessa felicidade. Essa pessoa sempre amargurada, sempre com a cara fechada, e não apenas isso, mas na convivência também é uma pessoa desagradável. E a pessoa chegar e falar: essa sou eu, Deus me ama do jeito que eu sou, é assim que eu vou ser, me aceitem. Ok, Deus ama do jeito que nós somos, isso é verdade, isso não é mentira. O pai, o bom pai, ama o filho do jeito que ele é, com os seus defeitos, com as suas qualidades, porém, o pai não é obrigado a aceitar as atitudes que o filho decide tomar. Se o pai ensinou um caminho para o filho andar e o filho decide desviar-se daquele caminho, o pai não é obrigado a gostar e não é obrigado a aceitar. Se houver algo no alcance do pai para transformar e para mudar isso, com certeza o bom pai vai fazer. Ou seja, o Evangelho da Graça não é desculpa para pecar, para libertinagem. Então, com o aumento, a disseminação maior desse evangelho bíblico, que é o Evangelho da Graça, está vindo junto a antigos questionamentos. O próprio apóstolo Paulo,
respondeu aos coríntios. Os coríntios tinham essa questão, uma questão que agora vem a ser atual mais do que nunca. Perguntaram ao apóstolo Paulo: então se a graça nos alcançou, se não temos mais pecado, então quer dizer que nós podemos pecar à vontade? O apóstolo Paulo disse: de maneira nenhuma. E esse é o questionamento de hoje em dia. É a mesma postura. Então não tenho mais pecado, os pecados foram perdoados, eu confio na graça de Deus, agora me aceitem do jeito que eu sou. Mas o que Jesus disse sobre aqueles que querem ser discípulos? Neguem-se a si mesmo, tomem sua cruz e sigam. Aquilo foi apagado, aquilo não existe mais. Na verdade, a graça está disponível para nós, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Para nós, que nos tornemos semelhantes a Jesus, que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. E nós, com todos os nossos defeitos, nossas falhas no caráter, estamos talvez distantes de alcançar isso, mas pela graça de Deus vamos alcançar. Mas isso nós entendemos que Deus é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ao contrário do inimigo, Deus não arromba portas, Deus não acha brechas para entrar. Deus, o próprio nosso Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e cear com você. O Senhor bate na porta. Aquele que fala, eu sou assim, me aceitem, Deus me ama do jeito que eu sou, está rejeitando o cuidado de Deus, está rejeitando a graça de Deus. E isso é muito triste. E olha, que eu não estou nem entrando no mérito de novas igrejas que têm surgido, que têm pregado sobre hábitos que a Bíblia claramente condena, hábitos pecaminosos que estão em moda hoje em dia. E essas igrejas têm pregado isso. Não estou nem dizendo sobre isso, estou dizendo sobre esses valores e princípios. Um outro exemplo, tem essa pessoa, sobre a cara amarrada, que eu sou assim e me aceitem. É difícil conviver com a pessoa, e a pessoa é tão egoísta que não está preocupada com o impacto negativo que ela está gerando nos outros. Ela está preocupada só, me aceitem e acabou. Um outro exemplo é sobre o que tem acontecido hoje em dia, sobre essas doenças que agora têm se tornado bastante famosas, sobre o TDAH, enfim. Pessoas têm se aproveitado disso também como muletas. Pessoas que sequer foram diagnosticadas usam como muleta, dizendo assim: olha, eu sou assim, eu não presto atenção no que você fala, eu não ouço o que você fala, não me peça para olhar nos olhos, não espere nada de mim, não espere que eu sirva a Deus, não espere que eu faça isso, não espere que eu seja um bom crente, porque eu tenho essa debilidade, porque eu tenho essa limitação. Você percebe, a pessoa nem foi diagnosticada e há com certeza também uma muleta. Isso é uma predisposição de um egoísmo que a pessoa ainda não colocou diante de Deus para ser tratado. Para nós nos vermos livres de vícios, de coisas que nos atrapalham em nossas vidas, são duas etapas. Nós conhecemos essas duas etapas. A primeira é admitir que temos esse problema, é admitir que temos esse defeito. Mas isso não basta. Admitir que temos um defeito não basta. A segunda etapa é nós não gostarmos desse defeito. Há pessoas que eu estou vendo ultimamente que admitem que tem um defeito, mas gostam desse defeito. Falam: esse sou eu, me aceitem. Quem quiser conviver comigo desse jeito, conviva. Quem não quiser, vai embora. Mas aí, como é que funciona a transformação por meio do Espírito Santo? Como é que funciona a graça de Deus liberada para que essa pessoa, para que nós crentes consigamos ser aperfeiçoados? Como que fica isso? Fica de canto. Então, isso e diversas outras muletas. Eu citei duas que eu tenho mais percebido. Muletas de enfermidade, que a pessoa talvez nem enferma seja, e muletas de caráter, que a pessoa não tem o caráter tratado e não quer ser tratada, e exige que todos se adequem e adaptem à falha do caráter dela. São essas duas muletas. Mas se você percebeu por meio dessa curta palavra que há alguma muleta que você esteja usando, talvez para não servir ao Senhor, talvez para não avançar, talvez para não se deixar ser cuidado pelo seu pai quer cuidar de você e ele quer te fazer amadurecer. A vontade do pai é que um filho amadureça saudável. Primeiro, amadureça. E segundo, saudável. Há pessoas que não querem amadurecer, que recusam-se a amadurecer, recusam-se a tornar-se
vencedores. Então, se você se viu com algum tipo de muleta, ou conhece alguém, mas olhe para si, não pense em outra pessoa, olhe para si e veja se você tem alguma muleta que você tem levado, tem usado nesses anos, nesses meses, nesses dias. E eu quero orar por você. Pai, eu coloco diante do Senhor cada uma das pessoas que me assiste nesse vídeo. Senhor, nós rejeitamos qualquer muleta, rejeitamos qualquer falha no caráter. Senhor, nós não queremos gostar dos nossos defeitos, não queremos gostar das nossas falhas. Mesmo sabendo que o Senhor nos ama do jeito que somos, nós sabemos e queremos agradar o Senhor. E sabemos que a Tua vontade é nos aperfeiçoar, é nos tornar parecidos com Jesus. E nós só vamos conseguir ter isso se nós abrirmos o nosso coração. Se nós dissermos ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, me transforma. Eu não gosto dos meus defeitos, não gosto das minhas falhas no caráter. Eu quero ser o mais rápido possível como o Senhor é, porque eu sei do jeito que eu sou. Eu afeto as pessoas à minha volta, eu machuco as pessoas à minha volta. Talvez não seja uma pessoa agradável de se conviver, mas colocando diante do Senhor esses defeitos e assumindo-os ao Senhor, eu creio que o Senhor vai me transformar e o Senhor vai cuidar de mim. Em nome de Jesus.